Olá, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós vamos ter a participação do Dr. Paulo César Cunha, advogado, que vai estar fazendo um balanço geral sobre o que está ocorrendo no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. E também com a participação do gestor público Assis, que vai estar fazendo uma avaliação do que está ocorrendo no dia a dia do estado do Rio de Janeiro. O programa Municípios em Ação volta a gente. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação de dois ilustres celebridades aqui da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Primeiro quero dar bom dia ao Dr. Paulo César Cunha, queria agradecer pela sua participação aqui no programa. Bom dia, Renato, bom dia ao telespectador do programa Município em Ação. É uma grande satisfação eu comparecer perante esse canal de comunicação para, de certa maneira, fazer um apanhado geral da situação do estado do Rio de Janeiro e dos últimos acontecimentos ocasionados no país. Ok. Bem, quero também dar bom dia, o grande gestor de políticas públicas, Assis. Assis, muito obrigado pela sua participação. Renato, bom dia, doutor Paulo. É muito importante, Renato, o trabalho que você está desenvolvendo como jornalista na Baixada Fluminense, porque o Município em Ação está sendo uma ferramenta para os 13 municípios da Baixada. Eu quero te parabenizar por isso e eu acho que todos nós que fazemos política pública na Baixada Fluminense temos que começar a articular todos os deputados estadual, federal e senador do Rio de Janeiro para começar a valorizar a Baixada Fluminense, porque é um grande momento de transformação para o Brasil. Eu quero aproveitar, doutor Paulo César, posso chamar Paulo César, né? E o Assis, para a gente fazer um bate-bola rápido, porque as notícias hoje, pela velocidade, né, da internet e pela própria comunicação, você dá uma informação agora de manhã, de tarde já mudou, de noite já é outra informação. Então eu queria, Paulo César, que você pudesse dar a dica, o tema específico para a gente poder colocar. Eu tenho uma pauta aqui, que é para começar, vou começar primeiro pela questão do Flamengo, né, que ocorreu na CTC, né, do Centro de Treinamento do Flamengo, essa fatalidade que transtornou e criou uma comoção, não só no Brasil, mas no mundo, né, porque jogador com 15 anos, outros, exato, né, começando a carreira, sonhos, né? Era o sonho da família. E como é que você avalia isso? Você acha que esse desdobramento vai servir para evitar um controle de qualidade nas coisas que são feitas de fiscalização do governo? Renato, eu acredito que nós fomos açoitados por diversas catástrofes que destruíram muitas vidas. Nós tivemos o problema, primeiro, com a barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, quando nós verificamos e tomamos conhecimento daquele reservatório de grandes proporções que ia acumulando dejeitos e a água aumentando até um ponto que, se você for analisar, é fato previsível, é fato que você tem que analisar que possa ocorrer. Você não pode deixar acontecer o fato para depois você tomar a prevenção de não ocorrer outros. Você ali teve até agora ceifadas 150 vidas, fora as outras que ainda não foram localizadas. Então você não pode juridicamente apresentar como se estivesse mortos. Mas na realidade nós sabemos que ali vai passar de 300 vidas ceifadas, às vezes por incompetência dos próprios elementos que servem para administrar aquele setor específico. Nós tivemos no Rio de Janeiro um volume de água excepcional que ceifou também 6 vidas. E finalmente eu fui surpreendido no primeiro jornal da manhã de ontem
com o problema do CT da Gávea, quando morreram ali 10 jovens, quando foram ceifados ali o sonho de diversas famílias, porque a maioria daqueles jovens, daquelas crianças, vamos assim dizer, que tinha ali entre 14 e 17 anos, eles pensam em realizar o grande sonho da vida deles, em ser jogador de futebol, para também tratar da família, comprar a casa da sua mãe, dar condições a seus irmãos mais novos, e ali tiveram suas vidas ceifadas. Tem que se apurar com bastante calma, bastante tranquilidade, para se ver quem são os culpados, porque até agora nós não temos realmente uma clareza de como eram realmente aqueles dormitórios daquele jovem. Acho que isso deve ser apurado, se a responsabilidade infelizmente é do Flamengo, de algum dirigente do Flamengo, que tinha obrigação de fazer e não fez, ou se tem também implicações com a responsabilidade do município da cidade do Rio de Janeiro. É complicado isso. Assis, independente disso tudo, essa comoção serviu de exemplo, né? Por exemplo, o time de futebol que gasta milhões, vou dizer até bilhões de investimento, numa coisa que deveria dar uma atenção especial, que é o início da juventude, não foi levado em conta, e você que tem bastante experiência, inclusive na área de construção, né? Renato, o que acontece, eu acho que o Paulo fez uma análise boa, tudo que aconteceu em Brumadinho, como que está acontecendo no Rio de Janeiro, como que aconteceu, que a gente falou das 6 vítimas lá em Vidigal, também teve esse problema. Como é que o estado do Rio de Janeiro, ou o município do Rio de Janeiro, começando pelo Vidigal, você vê que aquelas pedras estão lá em cima, você percebe que na Lagoa Rodrigo de Freitas, ali nos governos anteriores, você fazia uma análise geotécnica, chamava as empresas preparadas para olhar como estavam as encostas de morro. Você já cuidava das pedras, você não precisa esperar que a natureza, que ela está lá exposta, ela vai rolar um dia. Então você tem que realmente fazer a prevenção agora, você não pode esperar acontecer. Segundo, nós vamos lá para os containers que o Flamengo. Ali eu não vou falar nem questão técnica, porque o doutor Paulo, como advogado, foi muito fiel. Eu quero falar da questão social. Se você é um clube que tem exatamente aonde os seus futuros jogadores, aqueles que vão dar alegria ao povo do Brasil, que tem um sonho na sua vida, Renato, eu acho que o dormitório, a gente até sabe muito bem disso como brasileiro, até como nordestino, quem tem uma casa, quem tem um lugar de dormir, para nós já é rico. E o lugar de dormir deve ser sagrado, deve dar todas as garantias. Então não poderia estar num local onde você viu que as chamas de fogo, Renato, foram muito grandes. Aquilo ali com certeza não era de alvenaria e com certeza também não tinha, deveria ser um container muito mal preparado. Porque foi uma chama de fogo. Foi como se você tocasse fogo em um tanque combustível. Parece até um isopor, isopor, né? Exatamente. Então ali eu não vi antes como é que estava a estrutura. Agora eu te digo o seguinte, a fiscalização, se é de fiscalização da Secretaria Municipal e Estadual, que os dois têm responsabilidade na questão da fiscalização da obra. Os dois têm. Tanto o CREA tem, todo mundo tem, porque é questão de estrutura, é questão de você fazer qualquer tipo de obra que você vai fazer, Renato, você precisa de legalização. E você vai trabalhar com vida. Você não está fazendo depósito. Se não me engano, não, a BITS é quando. A BITS tem que ser feita. Tem que ser feita. Mas não. Ali não teve, a gente viu que foi uma coisa. Renato, a toque de caixa. A toque de caixa, Renato. Eu tenho uma experiência muito grande na construção civil, te digo, sem medo de errar. Foi falha na construção dos containers, porque tanto é que uma das pessoas que salvou disse que houve explosão e um curto-circuito nos ar-condicionados. Então mostra que hoje, com os ar-condicionados que a gente tem de última geração, é muito difícil acontecer uma explosão. Significa que ali estava tudo sacuteado. Nós aqui do programa Municípios em Ação, né, prestamos os nossos sentimentos na família, né? Porque eu vou te falar um negócio, é muito triste isso.
não só pela história de time de futebol, isso aqui não tem nem a ver rivalidade, é questão da vida humana, né? Vida humana. Vida humana que colocou. Eu, Renato, só para te ajudar, é o seguinte, a gente tem que parar com esse negócio da gente só querer fechar a porta ou querer cuidar depois que acontece. Exato. Vidas são coisas, são muito preciosas e a gente tem que preservar isso. Esse é o programa Municípios em Ação, fazendo aí, né, as primeiras notícias que estão ocorrendo no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Vou conversar com o Dr. Paulo César, interagindo com o Assis. O presidente da Câmara, né, do Congresso, Maia, ele está falando sobre a mudança em previdência de militar, vai tramitar junto numa reforma. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria que Paulo César e o Assis fizessem uma avaliação da eleição do Senado, do Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa, que paulatinamente, né, ocorreram quase em sincronia. E para você, Paulo César, quem foi o grande vencedor dessas articulações todas? Eu acho que, no caso da Câmara Federal, o grande vencedor foi o presidente da República, o Jair Bolsonaro, porque ele tem duas reformas básicas. A primeira é a reforma da Previdência, sem a qual o país não vai se reerguer, porque o custo da Previdência é muito caro. Não é o custo, Renato, do assalariado, do trabalhador mais humilde, que recebe aquele salário dele normal. Se ele paga sob 10 salários, ele vai se aposentar com pouco menos de 10 salários, porque a correção não é feita pelo salário mínimo, mas ele não vai deixar nunca de receber aquilo. 5 mil, se não me falha a memória, salvo engano, 5.700 e alguma coisa. Se ele recebe um salário, ele vai sempre receber um salário. Mas ocorre que tem alguns privilegiados, Renato. E esses privilegiados recebem aí da ordem de 30 mil, 50 mil. E outros aí, como eu vi uma reportagem no jornal O Globo de ontem, se não me falha a memória, que um desembargador em Sergipe, acumulando, ele chega a receber 320 mil de vencimentos com benefícios, com tudo. Isso é impossível. Para quem ganha salário mínimo, ver um salário desse, como é que é o sentimento da pessoa, né? Renato, acho que todo mundo que tinha que ganhar 300 mil também, eu sou favorável, né? O certo era esse. Então essa reforma é importantíssima para poder refazer o pacto federativo, que os estados têm que arrecadar, mas têm que utilizar parte dessa arrecadação também em prol do Estado. Então essa reforma eu vejo que você tem que ter na Câmara e no Congresso Nacional alguém que tenha experiência e que esteja realmente envolvido com essa reforma. E eu vi por diversas vezes Rodrigo Maia falar diretamente para o grupo do Paulo Guedes e do Bolsonaro que a reforma era prioridade para o Congresso Nacional. Eu acho que o grande vencedor foi o presidente, o nosso presidente, porque o Rodrigo Maia ganhava a eleição ali, tinha a maioria. E você, presidente da República, se você vê que o presidente da Câmara já ganha eleição, é melhor você ganhar com ele do que perder. Unir forças, né? Sem ele, unir forças. No caso do Senado Federal, houve aquele atropelo que a mídia alardeou aí, foi visto. Bateu muito no Renan. Eles colocaram o Renan. Eu não estou defendendo o Renan aqui, não. Absolutamente. No Morro de Amores pelo Renan. Tem diversas implicações e tal. Mas naquele momento, eu acho que o Renan também errou, porque são 13 senadores do MDB, então ali a casa tem tradição
o partido que tem maioria fazer a presidência. Você sabe disso, Renato. Você sabe disso, Assis. Verdade. E nesse caso, ele seria. Mas como ele estava com uma pencha negativa na mídia de um modo geral, ele podia ter abrido mão para outros senadores do partido dele, com experiência. O próprio MDB, né? Do próprio MDB. Um outro qualquer lá, Anastasia, um daquele que tivesse pulso, porque não é fácil controlar 81 senadores. Eu acho que ali, no 40% caso, deles muito capacitados. a eleição do presidente Da Alerj? Não, do presidente do Senado, o Davi, ele é uma pessoa nova e não vejo ele com experiência para tocar aquela casa. Vai me surpreender se ele conseguir levar, porque reforma é muito difícil, você tem que ter uma maioria. Muita negociação. Muita negociação. Então eu acho que ali quem perde é o presidente, porque só favoreceu a eleição do novo ali, sem experiência, só favoreceu aqueles partidos de ultra-esquerda que acham que quanto pior, melhor. Quanto pior para o povo, quanto pior para o presidente, melhor para eles, que eles aparecem mais como salvador da pátria. Aqui na presidência da Alerj, Renato, Vitória do André Siciliano. o André Siciliano, ele fez uma costura muito boa. E ele, ao que tudo indica, e o Assis acompanha muito bem o trabalho da Câmara, e você também, ele fez um trabalho ali de recuperação do Estado, que eu vi diversas vezes ele com um conjunto de deputados ir a Brasília, falar com o presidente, que era o Rodrigo Maia, para poder acelerar o processo de contingenciamento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Então ele participou muito, segundo o que me dizem, o que falam de uma maneira geral, até na própria Assembleia, ele é um dos últimos 20 anos, um dos maiores conciliadores daquela casa. Então eu acho que ali... é difícil isso, hein? E é difícil ter um conciliador ali na Alerj, tem que ter muita habilidade, né? Eu acho também que é difícil, mas eu acho que ali o governador ganha muito, porque o governador não tem experiência com um trato político-administrativo, que é administração pública, Renato, Assis. E vocês sabem, você que sempre militou na administração pública também, sabe que é muito complexo. Um funcionário público você não pode mandar embora. Tem as suas garantias. Então, eu vejo que ali o Estado ganhou muito com a eleição dele. Se você coloca o novato, até ele assentar aquilo ali e entender o processo burocrático, perdeu 2 anos. Então eu vejo dessa maneira essas eleições. Eu não sei a opinião dele e não sei a tua opinião também. Eu acho que essa questão todinha, vou até deixar o Assis, mas foi uma... até surpreendeu, porque a articulação que ele fez, ele conseguiu superar até as estrelas, né, que já estavam... E mesmo com a questão do PT, o André conseguiu dar essa articulação. Isso é verdade, Renato. Nós tivemos aqui uma análise antes das eleições, correto? Quer dizer, que foi muito boa. Nós vimos que em Brasília, eu concordo plenamente com o Paulo, que o Rodrigo Maia, ele tinha chance. E seria muito ruim fazer qualquer outra costura para tirar ele do poder, porque ia ter um problema muito interno ali. E foi boa a eleição dele. No Senado, eu concordo também plenamente, mas digo o seguinte, eu acho que tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, nessa questão da Previdência, eu acho que deveria ter um teto. Eu defenderia, Paulo, se eu estivesse com o mandato de deputado, eu defenderia um teto da onde começava a negociar a questão da Previdência. Eu acho que quem ganha até 10 salários mínimos para baixo deveria ter um trato mais diferenciado. Porque vamos dizer, quando você fala em Brasília, ou quando você vai fazer qualquer análise na Previdência, para você saber quem está aposentado e que não teve o direito, que burlou a lei e tal, 90% que a gente vê lá
na fila são os miseráveis. Você vê pessoas que não têm condições nem de ir mais se recadastrar, mas está lá, no ônibus, descendo, com dificuldade. Eu não vi ainda um recadastramento dos ditos que ganham acima de 20 salários mínimos. Entendeu? Não foi feito ainda. Então esse negócio de dizer, nós vamos acabar com o privilégio. Acabar com o privilégio de quem? De quem ganha de 1 a 10 salário mínimo. Ele vai se credenciar para saber se a aposentadoria dele, porque é interessante, hoje você vai refazer tudo de novo, você vai passar por lá e os médicos vão te avaliar se você tem condições de voltar ao trabalho ou não. A perícia, a perícia. Mas vamos dizer o seguinte, e os que ganham acima de 20 salários mínimos, que estão aposentados, que o Globo aí coloca, as aposentadorias, todos os jornais colocam, as aposentadorias de quem ganha 36, 60 mil, vão avaliar, será que eles não podem voltar ao trabalho? Será que não tem que voltar ao trabalho ainda? Quer dizer, né? Então, por que só avaliar de quem ganha de 0 a 10 salário mínimo? Então, eu acho que essa massa que ganha de 0 a 10 salário mínimo deveria ter um trato mais preferencial. Na questão do Rio de Janeiro, o André Siciliano, eu acho que o André, ele está acima do Partido dos Trabalhadores 500 vezes. O André, ele conseguiu mostrar para a população que é possível você estar num partido que defende uma causa e é por ser esse mesmo partido fazer uma costura com a diversidade política. Sem radicalismo, tem, né? Sem o radicalismo, porque não adianta eu chegar aqui agora, Renato, porque eu estou na televisão e dizer que eu sou a favor do aposentado, que eu sou a favor do trabalhador, que eu sou a favor disso, mas no outro dia eu estou sentado no gabinete daquele que maltrata o trabalhador. O povo também está vendo isso. Então eu acho que isso tem que parar. E aí o André sabe fazer isso. O André sabe mostrar para o povo do Rio de Janeiro que é possível fazer uma política dentro de um partido político, mas dizendo que realmente é um partido que tem a transparência. E eu acho que é o único que está fazendo isso hoje dentro do PT, que eu era de lá sair, graças a Deus, saí na hora certa, mas o André ainda está conseguindo instalar, mas está fazendo essa revolução que o Rio precisa. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje fazendo um debate. Dr. Paulo César Cunha, advogado criminalista aqui da Baixada Fluminense, e o gestor público Assis. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do Dr. Paulo César Cunha, advogado criminalista, e também o gestor público Assis. Antes de passar a palavra para poder a gente colocar aqui os assuntos que estão em pauta, o programa Municípios em Ação está fazendo uma enquete. O seu município é nota 10 em que área? Na saúde, na educação, no meio ambiente, no transporte, mobilidade. Aí nós queremos saber a sua opinião, você vai ser o nosso juiz. Para a gente poder pegar em cada município, principalmente aqui da região metropolitana, na Baixada, o que tem de bom, né? Hoje nós precisamos dar bons exemplos de atividades que estão sendo feitas na região metropolitana para servir de efeito na administração pública. E no final de 2019, Paulo César e Assis, nós vamos entregar o prêmio Personalidade em Ação, aquele que se destacou. Não só o prefeito, o secretário, mas pode ser um agente público, pode ser a população, uma professora, um médico, alguém que fez algum trabalho de relevância e que só ajudou a melhorar a qualidade de vida. Eu vou até aproveitar, a gente vai num bate-papo, né, ping-pong, começando pela Baixada Fluminense, né, porque a Baixada parece uma Europa, em cada município um país. E às vezes, muitas das vezes, por falta de um mecanismo de comunicação, a gente não toma ciência do que um está fazendo. Às vezes são próximos, né, Paulo César? E a gente fica assim, por exemplo, lá em Paracambi, o que você... Vou começar com a Cid, depois o Paulo César interagindo. Como é que você avalia Paracambi hoje, a gestão? Como é que está indo lá as coisas? Olha, nós somos 13 municípios na Baixada Fluminense. Eu não posso ser leviano, não posso aqui fazer nenhuma análise que prejudique nenhum prefeito. Mas te digo o seguinte, baseado na saúde pública na Baixada Fluminense, eu quero te dizer, os prefeitos estão deixando a desejar em todos os sentidos. Porque a gente tem, com certeza deveria ter, que tinha,
a questão da integralidade de todos os prefeitos, aonde você discutia as ações de mais complexidade na saúde, e a gente está vendo que isso está paralisado. E eu estou vendo que essa questão, desde a questão da saúde, a questão da educação na Baixada, a gente vê os municípios, para não ser muito... como se diz, contundente a uma gestão ou outra, Renato, mas a gente precisa, já quero te parabenizar desde já pela essa iniciativa, mas é necessário que nós comece desde já fazer um levantamento junto à população, como está funcionando em cada município esses itens, que é para a gente fazer uma análise muito apropriada, com critério, sem o questionamento ou sem ser uma oposição simplesmente ao prefeito A, B ou C, mas que a gente faça exatamente uma análise. E aí, Renato? A prefeitura lá em Paracambi é uma mulher, não é isso? Sim, sim, sim. Uma mulher, ela é até a cunhada do Dr. Deodalto, né? Tá ali. Deputado, né? Deputado, Dr. Deodalto, eles estão lá. Né? A esposa do Flávio foi Flávio, prefeito? Isso. O Flávio vinha, não poder vir e tal. Mas te digo o seguinte, nas gestões hoje, os nossos prefeitos da Baixada Fluminense estão passando por um momento de grande dificuldade. Muitas vezes pela questão de falta de estrutura interna, de dinheiro e tal, mas muitas vezes por capacidade política. E eu acho que aí, nesses debates, vai aparecer essas questões. Paulo César, essa questão lá de Paracambi, a gente vai dar uma pincelada em cada município, porque nós franqueamos aqui o programa Municípios em Ação, para que o gestor possa vir participar. Perfeito. É uma maneira da população de se explicar, né, Renato? Se explicar. Como é que você avalia a administração lá em Paracambi? Eu vejo a administração, ele colocou aqui, hoje os municípios são muito deficitários, de uma maneira geral. Você não tem município hoje do estado do Rio de Janeiro, não digo nem Baixada, com autossuficiência, são raríssimos hoje. Você, aqui em questão de Baixada, você tem município muito carente, que não tem condições de sustentabilidade. Assim. Depende do governo federal. Depende do governo estadual, de repasse de verba, depende do governo federal. Mas, de um certo modo, o Assis está certíssimo. Como ele diz, que na área de saúde, você tem as maiores mazelas. Não culpo diretamente o prefeito, a gente não pode aqui culpar, porque é muito fácil, Renato, é muito fácil, Assis, você atirar pedras em quem está na administração, quem está do outro lado. O grande problema é você apresentar a solução. Você teve um crescimento muito grande, populacional, em todos os municípios. Se você fizer um apanhado de 20 anos atrás do que era a população e do que é hoje, nos 13 municípios da Baixada Fluminense, você vai ver que a quantidade é eminentemente superior do que era. Mas eu quero fazer a seguinte colocação. Você será que acompanhou em questão de saúde a mesma quantidade de leito que o crescimento da população? Eu acredito que não. Você acha que o Cisbaf, que foi um consórcio criado para os municípios, funciona, não funciona, tem força política, não tem força política? Como é que tu avalia isso? Eu acho que tem muita interferência. Eu vejo com reserva. É difícil você falar isso, que você não tem a prova. Mas dizem que tinha uma certa influência aqui, um prefeito da Baixada, e ele controlava esse sistema. Ele batia um enfermo aqui, ele tinha vaga específica para lá, então ele tinha preferência. Então isso me faz medo. Eu acho que tem que ter transparência. O sistema não tinha essa transparência, entendeu, Assis? Entendeu, Renato? Para o povo acompanhar isso. Para contribuir, Renato, já que você tocou o seguinte, começando por Paracambi, aí você vai toda a Baixada, eu acho que a gente tem que fazer um diagnóstico de cada município, mas é o seguinte, tem duas áreas que eu quero te dizer, como gestor público,
com conhecedor, que eu não teria nenhuma dificuldade de discutir com qualquer prefeito, independente dele estar do lado de lá, dele estar do lado de cá. Mas te digo o seguinte, doutor Paulo, acho que você foi fiel nisso, Renato, e você vai, esse programa vai prestar um trabalho social muito grande ao município. Mas digo o seguinte, tem duas grandes encargos dentro dos prefeitos que deveria ser debatido, que é a questão da saúde e da educação. Esses dois problemas, essas duas bandeiras, deveriam estar expostos tanto nas redes sociais quanto no portal Transparência, mas transparência mesmo. Quanto é que cada prefeito recebe do governo federal e do governo estadual? E quanto tem que botar? Quanto custa a folha de pagamento da educação? Que não tem quanto site, custa? Não tem. Quanto custa a folha? Que aí eu te garanto, a oposição ia acabar. Tinha que ter porque lei, não adianta, doutor Paulo, a gente criticar quando a gente não conhece. É verdade. Quanto recebe hoje o município X da Baixada Fluminense do governo federal? Quantos funcionários a gente tem por posto de saúde? Quantos a gente tem, quantos professores a gente tem, quantos trabalhadores a gente tem. Então a gente precisa saber o custo da folha e o recebimento. Entendeu, Renato? E aí quando você fizer isso, você vai parabenizar o prefeito. Não adianta querer escamotear. Esse negócio de vir à tribuna, de vir à imprensa, de vir em qualquer lugar dizer que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, isso não dá mais nesse período para dizer. Não dá para dizer que está faltando estrutura, porque você só pode dizer que não tem estrutura quando você diz quanto você recebe, qual é o custo da folha de pagamento. E aí você sabe as necessidades e aonde você tem que ampliar. Eu vou fazer rápido aqui, porque essa é uma matéria complexa. Você falar de 13 municípios, isso é a toque de caixa, né? Isso. Até porque cada programa, eu espero que a gente vai contar com a presença de você, doutor Paulo Santos, para a gente poder colocar. Mas, por exemplo, vamos passar agora para Seropédica e depois Itaguaí e vem subindo, né? Para a gente poder fazer uma análise. Agora, uma das coisas que eu vejo, você acha que o pedágio que hoje tem na Dutra, o pedágio caro que é colocado, você paga 2 vias, né? Você vai para o sentido de São Paulo e voltando para o Rio, você paga ele. Você pega a Ponte Rio-Niterói, você paga uma tarifa muito menor, né? Com perigo, né? Que está dentro de alto mar, e é só uma vez que você paga, na volta você não paga. Você acha que reduzindo o pedágio ia atrair mais empresas para a região? Eu queria saber o posicionamento do Paulo César e depois o Assis. Renato, o pedágio, na realidade, eu ouvi de um promotor que hoje duas coisas dão mais dinheiro no país. Um é um ilícito, que é público e notório aí, é o tráfico, que gera milhões, bilhões aí, segundo os informativos. Esse promotor dizia, a única coisa legal que gera mais dinheiro do que o tráfico no Brasil é o pedágio. Então você vê, você vai daqui para Cabo Frio, você tem N postos de pedágio. Agora, nem sempre o retorno ao motorista, à população que paga, vem na dimensão da arrecadação. Eu fico em dúvida às vezes, eu não quero lançar essa dúvida. A quem interessa tanto esse pedágio? Será que é a parte da fatia que cabe ao governo que é interessante o pedágio ficar nesse valor exorbitante? Você tem na Dutra, como você bem falou, Assis, que você vai daqui para São Paulo, pedágio, você volta, pedágio. Aí o que faz? Não, só trata da rua. Mas pelo valor, pelo montante de veículos, se nós fizermos uma conta aí, rápida aí de multiplicação aí, passando 100 mil veículos. 200 mil veículos por hora. Por hora. Você, com aquela, né? Você poderia fazer posto de atendimento médico a cada 50 quilômetros, um posto de atendimento. Nem iluminação tem na Dutra. Você vai a São João, eu fico assim admirado como morador da Baixada. Você vai a São João, você tem aquela iluminação. Você vem a Nova Iguaçu, você não tem iluminação nenhuma. Um apagão, né? Você de repente sofre um acidente qualquer ali nesse período ali, você vai ter uma dificuldade muito grande, porque não tem iluminação nenhuma. Você vai ter que contar com a sorte. Então eu acho que esse problema do pedágio deveria ser revisto pelos governantes para que se atendesse com mais qualidade
e com menos custo, de uma maneira geral, a quem trafega nessas linhas. O entendimento meu é esse. Eu acho que o pedágio, ele deveria... Eu não sou contra o pedágio, não. Até porque a qualidade das vias melhorou muito do pedágio. O valor é que tem que ser discutido. Muito alto. Muito alto o valor. E o Paulo falou uma coisa que é importante. Qual é a fatia? Outra vez a transparência, Paulo. Qual é a fatia que tem o governo do estado dentro de um pedágio? E para onde vai o dinheiro? Aonde é aplicado o dinheiro? Você entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, então isso a gente tem que mudar. Porque você já paga mesmo, porque você já paga o IPVA. Você paga o IPVA, você paga tudo. Você paga tudo. Então eu te digo o seguinte, a mesma coisa, aí a gente viu que isso tem que acontecer. Na questão da ponte em Niterói, era impossível pagar dos pedágios, que houve essa discussão lá atrás. Por quê? Que a pessoa que mora em Niterói pagar 2 vezes? É como alguém dizer para mim hoje, Assis, vai ter um pedágio na linha vermelha ou vai ter um pedágio na linha... É um absurdo. Como você vai para a Barra da Tijuca, você tem que pagar para ir, você tem que pagar para voltar. É muito caro. Então você quer tirar os carros da rua? Beleza. Quais são as condições que você dá? Então eu te digo isso...